A história acaba de ser escrita diante de nossos próprios olhos. A seleção de Cabo Verde, que está jogando pela primeira vez na sua história uma Copa do Mundo, conseguiu arrancar um empate da toda poderosa seleção da Espanha, uma das favoritas ao título aí, né? Ao lado de França, Portugal e algumas outras. Cara, acabei de assistir essa partida aqui e assim, fiquei incrédulo, cara. De fato, eu tava na minha cabeça, pô, na minha inocência, eu pensei que a Espanha fosse fazer alguma coisa parecida com o que a Alemanha fez com o Curaçao lá, né? A Alemanha meteu 7-1 para cima de Curaçao e eu pensei que a Espanha fosse fazer a mesma coisa com o Cabo Verde, cara, mas não foi bem assim não. Mas antes de a gente falar um pouquinho mais sobre essa partida, eu queria pedir para vocês que estão acompanhando nosso conteúdo, estão gostando, deixar um like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos e continue acompanhando nossos vídeos. E, cara, veja bem, galera, como eu disse, né, Cabo Verde também, assim como o Curaçao, estreando em uma Copa do Mundo e pegou de cara a Espanha, né, para poder na sua estreia aí, assim como o Curaçao que estreou e pegou a Alemanha. E, cara, eu pensei que fosse algo parecido, mas o que a gente teve foi bem, bem diferente, né? Eu tô até com as estatísticas do jogo aqui aberto aqui, o jogador da partida aí. Pô, aqui tá falando que foi o Vozinha, né? O goleiro aí que realmente pegou muito, mandou muito bem na partida, mas poderia muito bem ser também, né? O Diney Borges, né? O zagueiro, ou até mesmo o Pico. Qualquer um dos dois poderia ser o melhor da partida. Qualquer um dos três, né? Poderia ser eleito o melhor da partida. E, cara, a Espanha, né? Dominou a posse de bola da partida, mas assim, não conseguiu, né? Fazer o gol. Lembrando que a Espanha veio sem Lamine Yamal de titular, por estar voltando de lesão, e também veio sem Nico Williams de titular, pelo mesmo motivo. A seleção da Espanha obteve aí, né, 74% de posse de bola contra 26% de Cabo Verde, né? Mas a seleção da Espanha teve duas grandes chances e Cabo Verde uma grande chance. Foram 27 finalizações da Espanha contra 6 de Cabo Verde, uma defesa do goleiro da Espanha contra 7 do Vozinha. Vozinha, sei lá como é que fala o nome dele, mas eu sei que ele é brabo. Desculpa aí por não saber o nome dele, mas é isso. 10 faltas para a Espanha e uma para Cabo Verde. 801 passes da Espanha, 279 de Cabo Verde. 13 desarmes da Espanha, 17 de Cabo Verde. Uma falta para a Espanha, 10 para Cabo Verde, um cartão amarelo para cada. E, cara, que loucura. Como eu disse, Lamine Yamal e Nico Williams não vieram titular, né? Por questão de lesão e tudo mais. Mas entraram no segundo tempo. O Yamal pegou aí mais ou menos uns 25 minutos de jogo. E, cara, no início até tentou pôr um gás ali pra cima, né? Parecia que ele ia impressionar ali, ia fazer alguma coisa, ia tirar o zero do placar. Mas não foi capaz de penetrar também a defesa de Cabo Verde, né, cara? Que loucura. E assim, a gente vem vendo aí nos últimos dias, né, toda essa polêmica com respeito à seleção brasileira, tem empatado com a seleção de Marrocos, que é uma seleção fortíssima, não estreou na Copa do Mundo, né, ficou em quarto lugar na última Copa do Mundo, veio de um ciclo forte, manteve a base, adicionou jogadores promissores novos e, cara, 29 partidas sem perder. E a gente viu muita gente reclamando, né? Do Brasil ter empatado com o Marrocos, né? Não sei o quê. Muita gente achando que já acabou a Copa do Mundo para o Brasil, crucificando o Ancelotti e não sei o que é o fim do mundo. A que ponto chegamos? Empatar com o Marrocos e comemorar. E agora, né? A Espanha, né? Toda poderosa, que era, né, uma das favoritas, né? Uma das principais favoritas ao título aí, ainda é, na verdade, né? Empatou com o Cabo Verde, galera. Então, assim, é isso, cara. Futebol não tem bobo mais, né? E além de não ter mais bobo, é jogado dentro do campo, cara. Ele pode estar uma seleção, pode estar num dia muito bom e a outra também, como parecia que tipo a Espanha estava bem, manteve a posse de bola, criou, né, finalizou, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Cabo Verde foi muito bem na defesa. Então assim, jogaço, né? Jogaço aí para Cabo Verde. E, cara, muito foda ver uma seleção estreante em uma Copa do Mundo como Cabo Verde, arrancando o empate, né, de uma das favoritas aí ao título, uma das principais favoritas ao título, que é a Espanha. Isso serve para mostrar para muita gente aí que não essa questão de favoritismo, isso aí para os jogadores, isso é só para gente que fica falando, para os jogadores isso ó, pouco importa. A seleção de Cabo Verde foi corajosa, entrou lá, enfrentou a Espanha, né, que já foi campeã do mundo, é uma das melhores seleções do mundo, favorita, e, cara, arrancou o empate, né? Então, assim, é impressionante de fato, né? Seleção de Cabo Verde aí, muito foda mesmo. Fiquei feliz de ter visto esse jogo e queria saber a opinião de vocês aí, né, sobre essa questão que eu comentei aqui.
de não ter favoritos, né? A Espanha ser a favorita e ter empatado com Cabo Verde, o Brasil, né, que é a nossa seleção. Muita gente reclamando de ter empatado com o Marrocos, falando que a gente não é favorito, e a favorita empatou com uma seleção, né, teoricamente muito inferior, estreante em Copa do Mundo e sem nenhum jogador conhecido. Então, de fato, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, vamos debater. E novamente, quem está acompanhando o nosso conteúdo, está gostando, deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos e continue acompanhando nossos vídeos. No mais é isso, valeu, tamo junto.